Bonjour, bonjour! Sejam muito bem-vindos ao Espiral Essencial. Para quem tá chegando nesse canal agora, neste vídeo, eu te aconselho a assistir desde o primeiro, para não ficar perdido. Se bem que cada capítulo dos estudos que a gente está fazendo relacionado à técnica do duplo, do Garnier-Maillet, dá para assistir cada aulinha individualmente, aí depois é conectando. Enfim, o que acontece, pessoal? O tópico 12 do capítulo 2 fala sobre parasitagem individual ou coletiva, estresse e terapia, entre aspas, terapia. Ele deixa bem claro, entre aspas. O que acontece? Este capítulo, ele talvez vai bater com alguma das crenças de vocês. Então, escute, se não ressoar agora, deixa aí na gaveta e daqui a alguns anos, quando você der uma evoluidinha, eu espero que daqui a algumas semanas, volta e escuta novamente. Mas antes disso, hoje na Rádio Espiral Essencial, Debussy. Eu disse para vocês, né, que eu ia apresentar os meus compositores preferidos relacionados à música clássica. E outro francês, Debussy, com a suavidade. Eu tenho a impressão que como que se chama? As melodias dele contam romance, sabe? Mas enfim, enquanto você lê o livro do duplo, outros livros aí, coloca Debussy de fundo. É muito gostosinho, adoro. Para quem gosta de Paris, a Paris que não existe mais, a Paris que todo mundo imagina quando é turista, ele tem que escutar Debussy. Para quem quer colapsar a viagem para Paris, escuta Debussy. Escuta os franceses. Tem que trabalhar os 5 sentidos, né? Para colapsar. Voilà, Debussy. Fica a dica aí. O que acontece? Não sou eu que estou falando, repita. É Garnier. Então vamos lá. É importante saber reconhecer a proveniência de cada uma das suas intuições e utilizar o mecanismo científico de troca de informações na boa direção. Caso contrário, parasitagem, possessão, eles falam que assombração, mas tem um sentido nosso é de incorporação, canalização, engloba tudo isso. E esquizofrenia podem acontecer de maneira equivocada. E a esquizofrenia, como não é que vai ser equivocada na medicina, não é nada equivocado relacionado à esquizofrenia. Mas conforme ele explica aqui, até a esquizofrenia tem a ver com essa questão de acessar uma mal informação nessa temporalidade, nessa linha de temporalidade, da qual a gente está estudando, né? De acessar passado, presente e futuro. Escuta, a maioria do tempo nós escutamos nas aberturas temporais aqueles que se fazem passar por anjos guardiões. Palavra dele, repitam, pelo amor de Deus, como diz minha mãe. Pois, para melhor nos manipular, os desconhecidos do futuro amam se passar por criaturas angélicas, próximas do Criador, criaturas de luz, do bem, blá blá blá. Eles modificam facilmente nossos pensamentos a cada instante, pois nós aceitamos seus propósitos, suas opiniões, seus conselhos, vou lá, essa palavra ideal, sem discernimento, sem pensar. Conforme Garnier, tem um risco nisso. Em outras palavras, temos que duvidar de tudo. A única coisa que a gente não duvida é quando a gente sente que sente. Lembra que o prof fala do sente que sente? Garnier diz que quando a gente está nesse processo de abertura, de acessar o nosso duplo, as informações, etc., a gente vai lapidando, e aí com o tempo fica fácil de distinguir.
entre a informação do meu duplo ou a informação dessa galerinha que sabe como as coisas funcionam e que se camufla e vem tentar se beneficiar nos enganando. De maneira simples é isso. Garnier diz o seguinte, uma das maneiras da gente saber realmente, opa, Grazi, e será se é meu duplo ou será se é um serzinho aí que tá me enganando? Conforme Garnier, a melhor maneira é observar, nos observarmos, escutar o nosso corpo. Ele diz, se nós não escutamos o nosso corpo, nós nos tornamos presa do futuro que guia a nossa vida, modificando nossa consciência e nossas células. O estresse é o resultado de uma informação. O estresse, por exemplo, é o resultado de uma informação desconexa com a nossa essência, conduzindo a uma situação desagradável. Gente, eu esqueci a palavra, vocês vão me desculpando. Desagradável, vai lá. Desagradável. Meu Deus. Eu prometo, eu vou voltar a estudar português. Que vergonha. Desagradável, com a certeza de não poder se livrar dela. Sabe aquela sensação? Depressão, aquela sensação de agonia que às vezes a gente tem, que parece que não tem saída. Voilà, meu amigo. Você entrou sem saber, sem ter conhecimento do duplo, acessou essa temporalidade do tempo, essa abertura na temporalidade do tempo, colocaram informaçãozinha, tô falando ludicamente, hein? Enviaram uma informaçãozinha aí, equivocada, pro seu eu vital, pra sua vitalidade, mas que não tem nada de equivocado pra pessoa não, pra consciência que te enviou, que se beneficia com as suas bagaceiras todas, vamos assim dizer, porque se nós não estamos se sentindo bem em todos os sentidos, tem bagaceira envolvida. E aí continua, e todo mundo continua nisso. E enquanto não conectar com o duplo e começar a lapidar, a se tornar fodástico, não tem outra palavra para isso, esses seres que sabem manipular as coisinhas aí na temporalidade do tempo se beneficia e o mundo continua como continua. E tudo continua como dantes no quartel de Arantes. Vocês conhecem essa frase, né? Quem é estudante do prof conhece. As situações estressantes nos conduzem a pensamentos agonizantes que fabricam um futuro potencial agressivo, capaz de nos parasitar ainda mais. Que é aquela parasitar no sentido assim. Voilà, a gente entra numa situação agonizante, palavras aqui do Garnier, e ao invés da gente ficar, troca o pensamento, muda o estado vibracional. Não, tá ruim mesmo aqui, mas peraí, vamos reverter isso aqui, não sei como, mas vamos reverter esse meu estado vibracional. O que a gente faz? Não, a gente entra, a maioria entra. É o caso da depressão, é o caso do estresse, de uma situação estressante, e etc., de situações agonizantes. E nisso a gente fica refabricando potenciais ruins, agressivos, que ele utilizou a palavra aqui, agressivos, que nos parasitam. Ou seja, mandaram a informação ruim pra gente, a gente entrou em sintonia, aí ao invés de mudarmos, continuamos vibrando naquela mesma sintonia, e com isso a gente vai criando mais potenciais negativos, não somente para nós, mas para o planeta, porque estamos emaranhados, e isso não acaba nunca, que é o que eu tenho falado já tem uns 3 videozinhos atrás, desse tal de roda de Sansara. Voilà. Só que a gente não tinha visto isso, né? De que seres se camuflam de seres de luz, que conhece bem a teoria, a prática das aberturas temporais, e voilà, e manda as informações equivocadas. Isso a gente não sabia nos outros capítulos, tá sabendo hoje. E Garnier frisa, essa parasitagem, entre aspas, nos desinforma, nos desintegra das nossas verdadeiras informações vitais, aquelas que adquirimos desde o nascimento, mas que esquecemos conforme vamos crescendo e adquirindo crenças e etc. Nós viemos à Terra para transformar
esses potenciais. E por ignorância, os bons potenciais, né? E por ignorância, são esses potenciais que nos transformam. Enfim, e como transformar graus potenciais? Já sabemos, trocando o pensamento, trocando a vibração. Aí ele cita um trechinho aqui sobre a esquizofrenia. Garnier diz que esta doença não é um desdobramento da personalidade da pessoa, mas de trocas permanentes de informações que a pessoa não pode controlar, não consegue controlar. Ou seja, se ela conseguir conectar com o duplo dela, ela retoma o equilíbrio. Ou seja, nós que estamos nesse... um adendo. Nós que estamos nesse processo aí de... Já ganhou, né, conhecimento com duplo, e nesse processo de conectar e lapidar essa conexão, é como se não corresse o risco, né, de um dia ter esquizofrenia. Mas, enfim, tudo é uma constante e está em movimento. Então, se a gente para de conectar com o duplo, de aguçar, pode ser que um dia corremos o risco. Não tô criticando, tá? Senão depois vai falar que tá criticando. Não, não é isso. Tô analisando aqui o que ele falou. Mas, enfim. Continuando. Abandonando. Aí eles colocam entre aspas o comando. Ele fala o comando, né? Mas no sentido que ele faz uma analogia com o chefe de orquestra. Conforme Garnier, a gente é o chefe de orquestra da nossa história. E não os outros. E todo mundo é chefe de orquestra da sua história. Então, ele utiliza essa analogia. Ele fala, abandonando-se o chefe de orquestra, o maestro, perdão, eu falei chefe, o maestro de orquestra, o maestro da sua orquestra, nós nos deixamos nos levar pelos cantos hipnóticos das sereias do nosso futuro. Outra analogia. Daqueles que vêm com canto doce, suave, nos dizer como as coisas são, convencer-nos como as coisas são, nos guiar nossos passos para que assim assado a terra vai regenerar e blá 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 blá. Garnier está pedindo para fazer atenção com os cantos das sereias. Entenderam quem são as sereias, né? Para finalizar o tópico, Garnier diz que, todavia, aquele que resta continua em contato com o seu duplo, nada vai temer, não vai ter medo, nada vai abalar, vai criar pânico, vai criar estresse, nada desse tipo vai acontecer. Aquele que está em processo de conexão com o duplo, aquele sentimento de agonia, as incertezas da vida. Em conectando com um duplo, a gente colhe informações capazes de criar e de receber as melhores possibilidades futuras individuais. Não se baseando em nenhum tipo de mistério, nenhum tipo de informação misteriosa do além, algo do tipo, que envolve ritual, superstição, mistério, né? Equilibrando assim, de maneira individual com o duplo, a gente não equilibra não somente a nós mesmos, como coletivamente, melhorando pouco a pouco o nosso planeta, a nossa vida e o nosso planeta. Já faz uns 3 capítulos também, né? Uns tópicos que ele vem frisando essa questão do eu e depois o todo, né? O eu, depois o coletivo. Que, na verdade, é quando a gente cura... Jung também fala isso, né? Cura a nossa sombra, a gente acaba curando também a nível coletivo. Somente o nosso duplo é capaz de nos dar as ideias que pertencem a nós mesmos, desde o nosso nascimento. Sem essa consciência inicial, é impossível de compreender o objetivo desde a nossa encarnação. Conforme Garnier, não é
algo exterior a você que vai trazer as respostas que você tanto procura. É a conexão com o seu duplo. Conforme ele é como se fosse uma perda de tempo. Isso que fazemos de exteriorizar esse poder, que é a conexão com o duplo. Não é a Graça que está falando, né? Garnierzinho. Por isso que eu digo pra vocês, galera, código à gesta, qualquer outra técnica, vai ser provisória. E hoje eu entendo porque que o professor fala que eu trabalho por um determinado tempo. Que ninguém sabe qual é esse tempo, né? Hoje a ficha caiu. Que bom, né? Nossa, que bom. Faço mais ainda confiança. Perdão, pessoal, a musiquinha aí ficou agitada. Porque conforme Garnier e outros que eu venho acompanhando, estudando, quem tem que fazer o trabalho aqui é a gente, não é os outros. E depois, como que Garnier falou, fiquem atentos às camuflagens. A gente é um ser fácil de ser enganado, né? Mas quando a gente conecta com essa energiazinha, o nosso eu fodástico, o duplo, a centelha divina, aí fica difícil de nos enganar, hein? Aí outra, não assusta não, se você começar a ter vontades drásticas. Não quero estudar mais isso, não quero fazer mais isso, não assusta. Talvez faz parte do seu processo aí com a conexão do seu duplo, que vai fortalecendo cada vez mais, você vai se desapegando, vai lá, vai se desapegando, vai se desfazendo do seu eu anterior. Isso tem me acontecido, é impressionante. É impressionante. E mais que isso, pessoal, é libertador. Que eu acho que é o que a maioria de vocês procura. Por isso que eu disse, a verdadeira prosperidade. Não tem preço, cara, você se sentir liberto. Não tem preço tá no caos e você... Bacana. Como é que eu posso continuar aqui servindo o todo? Sentir a conexão. Não tem desespero, não tem agonia. Não tem uma vida lá. É uma vida aqui. É fodástico. Fofô e fofozinhas. Vamos para o capítulo não, Grazi, tópico 13.